Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócio. Me chamo Fernando Steinbrück, sou advogado da Amaral e Asbeck Advogados. No episódio de hoje trataremos da importância do ESG para as grandes e médias empresas. Faz algum tempo que a sigla ESG está no radar de várias empresas. A crescente preocupação com a sustentabilidade tem gerado um grande interesse com a função social das empresas e o papel destas na solução de desafios globais, como a fome, a saúde pública, a pobreza e a preservação do meio ambiente. Em primeiro lugar, precisamos saber o que significa ESG. ESG é uma sigla em inglês que quer dizer Environment, Social and Corporate Governance, ou governança socioambiental e corporativa. Outro ponto que merece ser analisado é o que os investidores esperam das empresas que praticam ESG. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, criou o Índice Brasil ESG. O objetivo do indicador é ajudar investidores a tomarem suas decisões de investimento e induzir as empresas a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade. A nova carteira reúne 46 ações de 39 empresas de 15 setores. Juntas, as companhias somam 1,8 trilhão em valor de mercado, 38% do total do valor de mercado das companhias com ações negociadas na B3. O índice Standard & Poor's B3 Brasil ESG é um índice amplo que procura medir a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e a ponderação pelas pontuações ESG da Standard & Poor's Dow Jones Indices. Esse índice exclui as empresas envolvidas em certas atividades comerciais que são contrárias aos valores ESG gerais. Empresas com práticas comerciais não alinhadas com o Pacto Global das Nações Unidas também são excluídas. O índice Standard & Poor's B3 Brasil ESG é um benchmark para uma nova era do investimento baseado no ESG, onde o que conta não é apenas o desempenho financeiro das empresas, mas também a postura das empresas em relação ao ESG. Cabe analisarmos também o ESG e a sociedade moderna. Não restam dúvidas que o objetivo da empresa é o lucro. No entanto, em uma sociedade moderna, esse não pode ser o único instrumento para medir o desempenho de uma empresa. As preocupações relacionadas com as mudanças climáticas e a busca por uma sociedade mais justa e igualitária são também elementos que as empresas têm que considerar na sua relação com a sociedade. A prática de ESG agrega valor às empresas. Desta forma, é importante a implementação de práticas de ESG nas empresas, pois cada vez mais os stakeholders têm se posicionado no sentido de exigir das empresas que essas atuem de forma a atender os princípios e as práticas do ESG. Recentemente, o World Economic Forum mostrou a sua preocupação com ESG. Na reunião anual de 2020 do World Economic Forum, as 120 maiores empresas do mundo apoiaram os esforços para desenvolver um conjunto de métricas e a divulgação destas sobre os fatores não financeiros para os seus investidores e outros stakeholders. Foi divulgado um relatório com as conclusões do processo de uma consulta aberta aos participantes, para definir as métricas para a criação de valor sustentável. O conjunto de Stakeholders Capitalism Metrics pode ser utilizado pelas empresas para alinhar seus relatórios de desempenho em relação aos indicadores de ESG. Esse conjunto de métricas busca aprimorar as formas como as empresas medem e demonstram suas contribuições para a criação de uma sociedade mais próspera e relações mais sustentáveis com o planeta. Outro aspecto importante é como a CVM está vendo os relatórios de ESG das empresas de capital aberto. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tem dado mais atenção aos relatórios de ESG das empresas de capital aberto. Como mencionado anteriormente, cada vez mais, as práticas de ESG têm se tornado importantes no ambiente corporativo
e de investimentos. Nesse sentido, a CVM vai aumentar as exigências nas informações que as empresas têm que prestar sobre as melhores práticas ambientais, sociais e de governança para as empresas de capital aberto. No entendimento da CVM, a divulgação de informações de ESG das empresas listadas na Bolsa Brasileira tem sido superficiais. Grande parte das empresas se mostra mais preocupada em informar que cumpre a legislação ambiental, sem, contudo, informar como gerenciam os riscos de ESG. Em função disto, a CVM criou um formulário de referência para padronizar as informações de ESG que as empresas terão que prestar à CVM. O tema foi debatido em audiência pública no ano passado, sendo que as novas regras passarão a ser exigidas em 2022. Portanto, ainda há muito que ser feito e melhorado nos relatórios de ESG para as empresas de capital aberto no país. E os órgãos de fiscalização e os investidores irão continuar atentos a essas novas exigências. Um novo paradigma. O tema ESG tem mudado a análise de quais são as empresas vencedoras. Neste novo paradigma, empresas vencedoras não são apenas aquelas que apresentam bons resultados financeiros, mas também as que se preocupam com as questões ambientais, sociais e de governança. Investidores têm dado mais atenção para as empresas que se preocupam com as mudanças climáticas e com os impactos gerados no meio ambiente. Atualmente, os maiores gestores de fundos de investimento têm aplicado uma parcela significativa de seus ativos em empresas que têm dado mais atenção às práticas de ESG. Cabe analisarmos também a questão da tributação e o meio ambiente. Em recente decisão a uma consulta formulada por uma empresa que realiza o curtimento e outras preparações de couro, a Receita Federal do Brasil entendeu que os valores gastos com o tratamento de efluentes, resíduos industriais e águas residuais decorrentes de obrigações legais de natureza ambiental geram direito a crédito para a apuração do PIS e da COFINS, solução de consulta COSIT 1 de 2021. Esse posicionamento da Receita Federal do Brasil levou em consideração o julgamento do leading case do STJ, que definiu o conceito de insumo para o creditamento de PIS e COFINS, ou seja, com base nos critérios da essencialidade ou relevância. Em face da importância da preservação do meio ambiente, nada mais justo que os custos incorridos para preservá-lo sejam levados em consideração quando do aproveitamento de créditos tributários. Por fim, podemos dizer que o mercado tem sinalizado que as práticas de ESG são essenciais para as empresas de capital aberto. Os investidores, em especial os fundos de investimentos, têm dado enorme importância para as empresas que praticam a governança social, ambiental e corporativa. A pandemia da Covid-19 mudou o mundo e, consequentemente, mudou o comportamento das empresas. As empresas se mobilizaram para ajudar, de alguma forma, a sociedade, tentando minimizar o sofrimento, a fome e a falta de condições de vida das pessoas. Portanto, a responsabilidade social está sendo mais praticada que a responsabilidade ambiental. Para que se atenda aos critérios de ESG, tanto a responsabilidade social quanto a ambiental e a corporativa devem ser praticadas. Outro aspecto importante é sobre os critérios de ESG nas médias empresas. É claro que as médias empresas não estão sofrendo a pressão exercida pelos fundos de investimento para que pratiquem os critérios de ESG. Mas isso não significa que para essas empresas os critérios de ESG sejam dispensáveis. Ao contrário, para as médias empresas, a implantação dos critérios de ESG são extremamente importantes, pois a aplicação desses critérios aumenta o valuation da empresa. A longo prazo, demonstra a sua postura ética, a preocupação com o meio ambiente, com a sociedade e também com a transparência na gestão da empresa. As médias empresas que praticam os critérios de ESG se aproximam, sejam como clientes ou como fornecedores das grandes empresas. Portanto, as práticas de ESG devem ser praticadas tanto pelas grandes empresas quanto pelas médias empresas. Se você gostou do tema e quer saber mais sobre ESG, entre em contato conosco e até o próximo episódio.